Graça e paz, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para aprender a palavra do Senhor e sermos edificados por ela. Desde já eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. Hoje nós vamos aprender a como desenvolver um coração perdoador. Todos nós, irmãos, precisamos estar atentos ao nosso coração. Provérbios 4, 23 fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas, as fontes de vida. Então a nossa vida, tudo aquilo que vai percorrer, tudo aquilo que nós vamos viver, depende da condição do nosso coração. E o nosso coração, às vezes, pode haver pontos cegos em nossas vidas. O que é um ponto cego? Já ouviu falar que às vezes a pessoa estava dirigindo um carro e ela, de alguma forma, ela não conseguiu enxergar o outro carro que estava chegando e aconteceu um acidente? Por causa que tinha um ponto cego naquele carro, às vezes uma coluna que o atrapalhou. Então um ponto cego é algo que nos leva a viver um acidente, viver algo ruim e que muitas vezes não enxergamos. E precisamos, irmãos, desenvolver um coração perdoador. Por quê? Eu e você já ferimos pessoas e precisamos ser perdoados por elas. Mas também já fomos feridos por pessoas e precisamos liberar perdão. Não existe ninguém na face da terra que nunca machucou alguém e precisou ser perdoado, ou que nunca precisou liberar perdão. Todos nós erramos e acertamos, e precisamos desenvolver esse coração perdoador. Porque o coração magoado, um coração ressentido, é um coração adoecido, e não consegue viver a plenitude daquilo que Deus tem por causa da condição do coração. Então precisamos, irmãos, desenvolver esse coração perdoador. E o perdão é uma questão de inteligência, de vida. Porque não é apenas assim, eu não sinto que devo perdoar. É um mandamento da parte de Deus. Precisamos perdoar porque somos perdoados por Deus. E Lucas 15, vamos ler do versículo 11 em diante, nós vamos ver a história de pelo menos 3 personagens aqui. E vamos aprender com o coração destes personagens se nós temos um coração perdoador ou não. A partir do versículo 11 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Irmãos, até aqui no versículo 20, nós vemos o filho mais novo, o filho mais moço, que gastou tudo aquilo que o pai dividiu. E tenho certeza que você já ouviu uma mensagem sobre o filho mais moço, sobre o filho que saiu de casa e voltou arrependido. Mas hoje nós vamos focar nos outros 2 corações que esse texto nos apresenta: o filho mais velho e o coração do pai. E o versículo 21 em diante diz assim: vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora,
o filho mais velho, estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que é isso? E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Graças a Deus por essa passagem. Um texto longo, irmãos, mas que se faz necessário nós lermos ele na sua totalidade. Irmãos, aqui a gente vê, no mínimo, 3 corações. O filho mais moço, o filho mais velho e o coração do pai. O filho mais moço teve as suas dificuldades, voltou. Mas eu queria focar no filho mais velho, pensando os cristãos que estão dentro da igreja. Se você acompanha esse culto online, provavelmente já teve uma experiência com o Senhor. Se não, eu oro para que tenha. E então, essa mensagem é para o irmão mais velho, aquele que está dentro da igreja, aquele que de alguma forma serve, aquele que de alguma forma está engajado, está no discipulado, serve nos ministérios, ora, lê a Bíblia. O filho mais velho é aquele que está próximo do pai. Só que tinha um ponto cego na vida dele e ele não conseguia visualizar. Irmãos, e aqui nós precisamos ver características de alguém magoado para nós analisarmos o meu e o seu coração, para ver se nós somos ressentidos, magoados e precisamos liberar perdão. Hoje eu vou tratar sobre a liberação de perdão, não na questão de você pedir perdão. Claramente, se você sabe que precisa pedir perdão, peça. Mas hoje nós vamos tratar se nós somos alguém que precisamos liberar perdão. Porque perdoar, irmãos, é abrir mão do passado, viver o presente olhando para a eternidade. Perdoar é abrir mão do passado, viver o presente olhando para a eternidade. Porque, irmãos, é impossível esquecer aquilo que nos aconteceu. Quem esquece é quem tem Alzheimer, quem tem alguma dificuldade na sua parte cognitiva, no seu cérebro. Mas nós abrimos mão do passado, ele não nos fere mais, é como uma cicatriz. Enquanto era ferida, doía. Depois que cicatrizou, virou apenas uma história. Qual história contamos sobre a nossa cicatriz? Mas eu e você precisamos hoje parar e analisar se o nosso coração precisa desenvolver a questão de perdoar, se nós precisamos liberar perdão. Talvez você pense assim: não, eu estou tranquilo, eu estou tranquila. Mas você precisa analisar se o seu coração tem essas características. E se tem, você precisa se pôr à disposição diante de Deus para transformar essa realidade. A primeira característica de alguém magoado é alguém que sempre olha o placar. O filho mais velho chega para o pai e fala: eu há tantos anos te sirvo, há tantos anos tenho estado diante do Senhor, tantos anos tenho feito isso, aquilo, tenho trabalhado. É como se ele estivesse contabilizando os acertos dele e os erros do outro, e fazendo uma balança de quem está certo, quem está errado. Ele pega a sua melhor parte e compara com a fragilidade do outro. E muitas vezes dentro do casamento, na relação com os filhos, com os netos, é dessa forma. Você pega a sua melhor parte e compara com a parte do outro. É como se você estivesse contabilizando. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, quantas vezes devemos perdoar? Até 7? Isso era uma resposta para um judeu, uma resposta, vamos dizer assim, excelente. Talvez aquele discípulo que perguntou falou: nossa, agora Jesus vai me dar um parabéns. Porque para um judeu, você perdoar até 3 vezes, mostrava que você tinha um coração bom. Só que Jesus fala: não até 7, mas 70 vezes 7, que é 490. Irmãos, mas também não é aquela de você ficar contabilizando, porque se você perdoou, você abriu mão daquilo. Ou seja, não tem como chegar no segundo perdão, porque você perdoou o primeiro, então aquele primeiro já foi apagado ali da história.
Irmãos, precisamos desenvolver um coração perdoador e parar de olhar para o placar, parar de olhar para as nossas qualidades e comparar com as fragilidades do outro. Uma segunda característica de alguém magoado é alguém que se vangloria de seus feitos. Todos esses anos trabalhando, eu nunca desobedeci um dos seus mandamentos. É como se ele estivesse falando, eu sou muito bom. Eu obedeço, eu oro, eu leio a Bíblia, eu pago os meus impostos, eu dizimo, eu tenho buscado levar os meus filhos na igreja. Nunca desobedeci um dos seus mandamentos. E o que é interessante é que o pai não desmentiu. Porque nós conhecemos pessoas que às vezes parecem cristãs, mas nós sabemos que no fim, aquilo que está saindo do coração dela não é uma virtude cristã. É como se fosse um sepulcro caiado. Mas o pai não desmentiu que esse filho realmente nunca tinha desobedecido os seus mandamentos. Provavelmente era um filho exemplar, um filho que obedecia a tudo que o pai falava, mas ele não fazia isso com atitude de filho, mas apenas com uma atitude de se vangloriar. Olha como eu sou bom, como eu participo, como eu vou à igreja. E ele sempre pega esse lugar de destaque e compara com a fragilidade do outro. Terceira característica de alguém magoado é alguém que se torna ressentido, reclamão. Irmãos, nós precisamos analisar. Somos ressentidos, reclamões? Como as pessoas nos analisam? Pergunto para quem é próximo de você, eu sou uma pessoa que reclama? Porque às vezes a pessoa não consegue enxergar isso. Uma pessoa ressentida, reclamona, por quê? O Senhor nunca me deu um cabrito. Se você for no versículo 11, você vai perceber que o pai dividiu a herança entre os dois. Ou seja, ele era tão reclamão que ele não conseguiu enxergar que ele era dono da metade da fazenda e estava brigando por causa de um cabrito. Contam a história que um homem, ele, todos os dias pela manhã, ele pegava sua xícara de café e saía na janela do seu apartamento e olhava e via as roupas da vizinha e falava, amor, olha como essa nossa vizinha é porca, as roupas delas estão todas sujas. E aí, no outro dia, ele novamente com a sua xícara de café, olhando pela janela, falou, amor, olha como estão sujos os lençóis, as calças estão encardidos, nossa vizinha é muito porca, precisamos apresentar para ela alguns itens de limpeza que vão ajudar ela. E por diversas vezes ele fez esse roteiro de reclamão. Chegou um dia que ele falou, amor, eu acho que a nossa vizinha aprendeu a limpar, a lavar as suas roupas, olha como estão limpas. E a esposa desse homem falou para ele, não é que ela aprendeu a limpar, é que eu lavei as nossas janelas que estavam sujas. Irmãos, é isso que acontece com alguém ressentido, reclamão. Ele suja os olhos pelo qual ele enxerga a vida. É como se as lentes do coração, as lentes dos olhos, as lentes espirituais estivessem sujas. Você não consegue enxergar a vida da maneira correta. Porque ele era o dono da fazenda e estava brigando por um cabrito. Ele não conseguia enxergar aquilo que Deus estava mostrando. Por quê? Falta de perdão. O magoado, uma quarta característica, ele sempre desenvolve uma síndrome de vítima. Tenho te servido como um escravo todos esses anos. Irmãos, a síndrome de vítima também mostra alguém que precisa liberar perdão. A alegria do pai, que era tão irradiante, que fez uma festa, gerou inveja nesse filho mais velho. E essa inveja o deixou de fora das festividades do pai. Ele não entrou para participar. E aí, às vezes, essa síndrome de vítima fala, não, eu não consigo conquistar por causa disso, por causa do meu marido, por causa dos meus pais que fizeram isso, por causa da circunstância. E ela se torna uma vítima de tudo. Às vezes a pessoa tem as escolhas e as decisões dela e o povo fala, não, é porque teve uma vida difícil. Irmãos, todos tivemos vidas difíceis dentro da dificuldade que Deus colocou para nós. E tem gente que teve uma vida muito mais difícil que a sua ou que a minha, se nós formos analisar. Mas nós não podemos nos colocar nesse lugar de vítima, porque esse lugar de vítima mostra, nos aponta que precisamos desenvolver um coração perdoador, liberar perdão. E uma quinta característica que esse texto nos mostra de alguém que precisa liberar perdão é alguém que sempre divide. Ele não quis entrar na festa. A falta de perdão sempre vai dividir. Acontecendo uma grande festa preparada pelo pai. E a falta de perdão fez com que esse filho mais velho ficasse do lado de fora. Muitas vezes é o que acontece. Nós deixamos de desfrutar daquilo que o pai tem para nós, porque não liberamos perdão.
E quem não perdoa não festeja e não se alegra com o Pai. Irmãos, essas características precisam ser analisadas por nós, uma autoanálise, mas também uma análise do alto, onde nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, sondar o nosso coração e ver se precisamos desenvolver um coração perdoador. Mas se você percebeu algo dessas 5 características na sua vida, e fala, Ricardo, eu preciso desenvolver esse coração. Nós vamos olhar para o coração do Pai. Nós vamos olhar para aquele coração que nos ensina, para aquele coração que nos mostra o caminho e aprender com ele. Irmãos, lembra que ele mandou matar o bezerro gordo? Por que tem essa ênfase no bezerro gordo? Eu acredito que quando o filho mais moço foi embora, ele já colocou um bezerro para engordar, falando, um dia ele voltará. Irmãos, então, 3 características de um coração perdoador, 3 características que encontramos no coração do Pai. E a primeira característica do coração do Pai que aquele homem desenvolveu foi que ele fez um ambiente propício ao arrependimento. O filho se lembrou, na casa do meu pai, os trabalhadores, essas pessoas têm pão com fartura. E provavelmente ele se lembrou de algum momento em que o pai precisou tratar com algum de seus funcionários, com algum de seus escravos, e ele perdoou aquela ofensa, perdoou aquele que gerou, de certa forma, um desconforto em sua vida. O ambiente de graça, o pai, ele propiciava, ele trabalhava para gerar um ambiente de graça, de arrependimento. Irmãos, eu e você precisamos desenvolver esse ambiente de graça. Seja no nosso discipulado, seja na nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que seja. Precisamos criar um ambiente de graça. Imagine você tem um filho pequeno, um bebê, e você dá banho, passa hidratante, coloca talco, e quando você coloca a fralda e fecha aquela fralda, esse bebê, ele faz ali as suas necessidades e enche aquela fralda de uma forma que vaza para as suas pernas, que suja a cama, suja tudo aquilo que você tinha acabado de fazer. Irmãos, até hoje, eu não conheço ninguém que jogou o bebê fora por causa disso e ficou com a fralda de cocô. Eu conheço as pessoas que jogaram a fralda fora e novamente lavaram aquele bebê. E é esse o ambiente que nós precisamos. O ambiente onde as pessoas não vão se sentir descartadas ou com a possibilidade de serem descartadas. Precisamos desenvolver um ambiente de graça, um ambiente propício ao arrependimento, onde as pessoas vão olhar, lá eu não serei jogado fora. Lá eles vão me amar, embora a minha dificuldade, eles vão me ajudar nela, mas não vão me matar por causa disso, não vão me agredir. Ele se lembrou de como era o ambiente da casa do Pai. Irmãos, é um confronto. Como eu e você reagimos quando alguém fala das suas ofensas para com a gente? Lembrando que nós não estamos falando de uma pessoa que não ofendeu e você está magoado. Estamos falando de alguém que verdadeiramente ofendeu. O filho mais moço violentou o coração do pai, mas o coração do pai não foi violentado, porque ele tinha um coração livre, leve, um coração em Deus. Embora o filho buscou violentar, o coração do pai não guardou mágoa, rancor. Ele gerava um ambiente propício ao arrependimento. Segunda característica do coração desse pai é que ele facilitava o processo de arrependimento. Quando o filho apareceu no horizonte, ele, como costumeiramente fazia, olhando a estrada, aguardando o retorno do filho. Quando o filho apareceu, ele correu, se lançou no pescoço. Ele não ficou esperando o filho se humilhar. Irmãos, nós não podemos esperar a pessoa se humilhar, pagar por aquilo que ela fez de mal para nós. O pai correu em direção, ele facilitou o processo de arrependimento. Quando chegou lá, o filho começou a se justificar. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Aquele pai falou, traga uma roupa, traga uma sandália, coloque um anel no dedo, matem o bezerro gordo. Irmãos, o que me ensina, o que essa passagem nos ensina, é que além de facilitar o processo de arrependimento, ele não dependia do pedido de perdão do filho para perdoar. Você vê que no coração do pai ele já havia perdoado. Então, meu irmão, para de esperar que a pessoa que te ofendeu venha pedir perdão, facilita esse processo, vá até ela, trate-a como se nada tivesse acontecido. Corra até ela, se lance, beije, abrace, fala, olha, coloca uma sandália no pé, uma capa que fala de autoridade, anel do dedo, fala de que ele pertencia a uma família, ele tinha uma casa, ele não era qualquer um naquele lugar. Irmãos, precisamos perdoar mesmo que o pedido de perdão não venha do outro lado. O Pai nos ensina,
esse processo de facilitar o arrependimento. E uma terceira característica é que ele não escravizou aquele que o ofendeu. Irmãos, isso nos confronta, porque a gente tem a tendência de querer fazer a pessoa pagar. Ela nos magoou, ela nos feriu, então ela precisa pagar pelos seus erros. Vou dar um gelo, vou ignorá-la, vou fazer algo que vai deixá-la desconfortável. Irmãos, esse pai não escravizou. Coloca o anel, coloca a sandália, a capa, matem o bezerro gordo. Olha a ênfase no bezerro gordo que ele deu. Provavelmente, quando aquele filho mais moço saiu de casa, ele colocou um bezerro para engordar, porque falou, um dia esse menino vai voltar. Irmãos, ele não escravizou aquele que o ofendeu. Ele não matou a pessoa por causa do seu erro, ele guardou a pessoa e não o seu erro. E nós precisamos aprender com o coração desse pai a desenvolver essas características. Precisamos gerar um ambiente de graça, facilitar o arrependimento e também não escravizar aquele ou aquela que nos ofendeu. Irmãos, são as características que devem permear o meu e o seu coração. Porque se nós liberarmos perdão hoje, glória a Deus. Mas durante a nossa vida, os anos que temos pela frente, vamos ser magoados novamente, ofendidos, violentados e de certa forma, vamos precisar ter essas características. Vamos precisar gerar um ambiente de graça, facilitar o processo, não escravizar quem nos ofendeu. Então precisamos aprender com o coração do Pai essas características. Vamos orar? Para que Deus nos abençoe e nos ajude a identificar se o nosso coração é como do filho mais velho, que olha o placar, que se vangloria, que é reclamão, que se faz de vítima e que sempre divide. E vamos fazer essa análise, uma autoanálise, mas também uma análise do alto. E também vamos orar a Deus para que Ele nos dê um coração como o dele, como o do Pai. Amém? Pai, eu quero orar, Pai, por cada um que nos ouve neste momento. Pedir, Senhor, que o Senhor nos dê um coração como o seu, um coração capaz de perdoar, um coração capaz, Pai, de não ultrajar quando ultrajado. Pai, um coração capaz de desenvolver essa capacidade de perdoar, de não escravizar aqueles que nos ofenderam, de facilitar esse processo de arrependimento. Pai, de correr ao encontro daqueles que nos ofenderam, de restabelecer vínculos. Pai, nos ajude a criar um ambiente de graça, seja no discipulado, na nossa família, no nosso trabalho. Nos ajude, Senhor, a ter um coração como o de Jesus, um coração capaz de perdoar as mais altas ofensas, porque a mais alta ofensa foi paga por Jesus na cruz. Nós ofendemos a santidade do Senhor e Jesus comprou o sangue, Ele pagou o preço de sangue pelos nossos pecados e teve a maior dívida paga da história, Senhor. Por isso, Senhor, que nós possamos perdoar assim como fomos perdoados pelo Senhor, pelo grande sacrifício de Jesus, que possamos perdoar como fomos perdoados. Por isso, Pai, gera no coração de cada um que nos ouve neste momento a disposição em perdoar, mas de desenvolver um coração perdoador, aonde o ambiente de graça vai ser nítido, onde o processo de arrependimento vai ser facilitado, e aonde ninguém vai ser escravizado, Pai, pelos seus erros, para a glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua semana e desenvolva esse coração perdoador para a glória de Deus e bênção da sua vida. Amém?